Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês aqui nessa manhã, né, do dia 8 de maio de 2025. E, claro, né, vamos aqui começar mais um webinar da Vert. A gente vai começar aqui novamente a falar, a tratar de alguns assuntos bacanas e hoje o tema é previdenciário, né? Então, hoje nós vamos falar dessa nova ferramenta da Vert, que é, sem dúvida nenhuma, uma novidade para nós, não é? Até então, a Vert sempre desde o início, focou o seu trabalho, focou basicamente naquelas oportunidades que nós classificamos ali como tributárias, né? E assim a gente estabeleceu nosso trabalho. Eu sou o Victor Rodrigues, eu sou cofundador da Vert, cuido hoje da área de tecnologia e da área de novos produtos, e vou falar com vocês aqui um pouquinho, junto com a Thaís Godoy, que ela é advogada, ela é especialista na área tributária e previdenciária, e ela hoje é quem dentro da Verity cuida dessa área, não só na parte sistêmica para demonstração, para explicação da ferramenta, e também ela é quem é especialista nessa área para poder nos ajudar no desenvolvimento da ferramenta. Bom dia, Thaís, bem-vinda, é um prazer estar contigo nessa manhã. Bom dia a todos. Obrigada aí pela presença. E hoje aqui junto com o Vitor eu vou demonstrar um pouquinho da nossa ferramenta para facilitar e ajudar aí os clientes. Legal, Thaís, muito obrigado. Então, bem-vindo a todos que estão aqui conosco. A gente vai começar então abordando, né, que justamente o tema de hoje é bem esse, né, falar daquelas oportunidades previdenciárias que muitas vezes estão ali, abre aspas, né, esquecidas. Por que esquecidas? Porque não é fácil de você trabalhar com isso, né? Muitas vezes as empresas, principalmente aquelas que acabam tendo um volume maior de funcionários, elas vão trabalhar dentro de um universo de dados que está restrito aos sistemas ali de gestão de RH, aos sistemas ERP de uma forma geral, né? E essa informação ela é dolorida de pegar, porque ela vai vir para nós como relatórios ali de folha de pagamento, esses relatórios basicamente não tem um formato padrão, cada sistema tem uma determinada característica e acaba tendo relatórios diferentes, ou seja, é um cenário bem complexo, né, para lidar com isso. E aí nós aqui acabamos optando por um outro caminho, né, que é o mesmo caminho do tributário, é o caminho pelo qual nós adotamos, escolhemos trabalhar com um formato de dados que é um formato padrão, que é o conhecido e-social, não é? Ou seja, desde quando foi implementado, ali, se eu não me engano, né, Thais, em 2018, né, ele começa, então, a ter um padrão, uma padronização, no qual todas as informações ligadas ali a RH, né, a funcionários, começa, então, a ser enviada, né, para a Receita Federal, dentro desse grande universo chamado e-social. E essas informações, elas são transmitidas lá como eventos, a gente vai falar um pouquinho, a Thaís vai explicar para nós, e esses eventos, na linha do tempo, que são arquivinhos, que nós chamamos de padrão XML, é aquele mesmo padrão da nota fiscal eletrônica. E esses arquivinhos que são transmitidos é que contém a informação. E o bacana é que, uma vez que esses arquivos eles possam ser tratados, porque eles não são amigáveis também para você trabalhar com eles no seu computador, né? As ferramentas que normalmente a gente tem acesso, Excel, o Word ou qualquer outra planilha, algo assim, não é muito fácil de você lidar com esses arquivos. E aí que as ferramentas de sistemas, né, de plataformas, elas entram para suavizar isso. Eu vou começar, então, tomando a liberdade aqui, né, de apresentar, né, startar, né, Thaís, uma apresentação. Deixa eu só startar ela aqui, um minutinho só. E eu vou, com essa apresentação, né, guiar um pouquinho o nosso bate-papo aqui. Então, eu acredito que vocês já devem estar conseguindo ver a minha transmissão, certo? E Sim? essa é, então, a plataforma da Vert. A gente chama ela, batiza internamente, né? Carinhosamente de SPED-Prev, né? Obviamente, no SPED, porque faz parte do Sistema Público de Escrituração Digital da Receita Federal, né? Dentro da arquitetura que nós chamamos de e-social, né? Ou das informações eletrônicas sociais que a empresa transmite, e é dentro desse tema que a gente vai falar agora. Deixa eu
posicionar aqui, muito bem. E aqui a Thaís preparou para a gente com todo carinho essa apresentação, que vai nos orientar aqui nesse webinar. Estou vendo aqui que nós já passamos aí de mais de 20 pessoas assistindo ao vivo. É claro que as perguntas que vocês tiverem, pessoal, podem encaminhar aqui no chat. Esse material que nós vamos comentar hoje, não só o vídeo, ele também depois vai ficar disponível na plataforma da Verity, para que vocês possam aí verificar, passar, convidar, né, alguém aí do seu time, da sua empresa para ver. E, sem dúvida, não se preocupem, então, curtam, assistam, se tiverem perguntas, o chat, e no final, com certeza, a gente abre para trocar alguma informação. Então, vamos lá, Thaís. Primeiro Vamos lá. slide aqui. Vamos falar qual que é o grande desafio atual, então, dessa área, né, de trabalhar com esses dados, com essas informações previdenciárias. É isso mesmo. Você já comentou um pouquinho, né, Vitor? Até 2018, na verdade, era bem, a verdade ainda é dolorido, né, para as empresas fazer esse levantamento dessas oportunidades previdenciárias por conta daquela dificuldade dos arquivos XML. Então, não só pela complexidade da legislação, e sim por ter que ser um trabalho manual mesmo, de formiguinha, XML por XML. E isso faz com que as empresas, faz não, né? Fazia com que as empresas perdessem as oportunidades para levantar de crédito, além de ter um risco na apuração ali de forma incorreta, né? Porque acabava sendo um trabalho muito manual. E por ser um trabalho manual, ele acaba sendo moroso e acaba tendo um alto custo, né, operacional para as empresas. Então, o que nós percebemos desde a implementação aí da nossa ferramenta, é que alguns escritórios deixaram de fazer o previdenciário por conta dessa dificuldade, por conta da morosidade que apresentava o levantamento desses créditos. Então, por que que nós decidimos, por que que nós desenvolvemos a ferramenta? Se você quiser passar para o próximo slide, Vitor, a gente fala um pouquinho. Por que que nós desenvolvemos essa ferramenta? Justamente para facilitar, porque o que acontece? O que que é a ferramenta? O que que é o SPED-Prev? Ele nada mais, ele processa os arquivos do XML, aqueles que foram enviados para o social, ele processa de forma automatizada e gera oportunidades. Como são essas oportunidades? Ele vai gerar bases de dados e relatórios, de uma forma bem simples. São planilhas, Excel ou relatórios PowerPoint. Ou seja, de uma matéria, de uma forma bem fácil e dinâmica de você conseguir compreender esses arquivos XML. Então, enquanto antes você tinha que fazer um trabalho de formiguinha, XML por XML, hoje você processa de uma única vez todos esses arquivos e você vai ter um relatório completo com essas oportunidades identificadas. Talvez a primeira pergunta que vem aqui é por que o XML do social, né? E aqui a gente entende que é o dado que é oficial, é aquele dado que consta no site da Receita. Então, é a informação oficial que a gente gosta de estar trabalhando. Outra pergunta que vem para nós é: pode ser, a gente consegue usar um outro arquivo? E aqui a pergunta é não. O único arquivo que a ferramenta consegue processar são os arquivos do XML do social entregues. Legal. E acaba sendo um pouco disso mesmo, né? Esses arquivos, eles são realmente em grande volume, porque cada vez que alguém, né, altera um cadastro de funcionário, gera um arquivo. Altera o valor do funcionário de salário, gera um arquivinho, né? Muda o cargo, gera um arquivinho. Enfim, né? Esses diversos arquivos que eles chamam de eventos, individualmente, é claro que eles são informações muito particulares, mas quando você vê o todo, tem a vantagem que você tem detalhadamente ali. E o software tem essa característica, né? Obviamente, ele consegue processar esse volume todo de arquivos e, claro, toda aquela estrutura, que é o dado do funcionário, como sendo a ficha cadastral dele, a história dele, os dados dele, vão se compondo, vão se montando ali. E perfeito. E é assim que a gente vai trabalhar, como a Thaís mencionou, né? O sistema pega esses arquivos. Hoje, esses arquivos são baixados diretamente da plataforma do E-Social. E em breve, nós já estamos trabalhando, né, dando um spoiler para vocês, a gente já está trabalhando aqui numa ferramenta para permitir essa captura informatizada. Então, imagina que legal.
você pede para o seu cliente te dar a procuração eletrônica, com o seu certificado digital, você vai ativar no sistema e ele vai conseguir capturar esses dados para a gente, né? Porque a gente sabe que é um processo lá que na plataforma do e-social ele libera em pedaços pequenos, basicamente mês a mês, Sim, o que faz isso com mesmo. que você demande um tempo ali expressivo para capturar os dados. E a gente já está trabalhando para automatizar esse processo. E olha só, baixou, importou na plataforma, o restante ela faz em volume para nós. Mas vamos lá, vamos então seguir um pouquinho, né, para a gente falar exatamente disso, ó, em detalhes, né, Thaís? Então, como que isso vai Exatamente. funcionar lá dentro? Na verdade, é exatamente o que você falou, a gente entra no portal de social, baixa os arquivos mês a mês, e é isso que você estava falando, já deu o spoiler aí da nossa próxima ferramenta aí para facilitar baixar esses arquivos, salva no computador, faz o upload desses arquivos no SPEDPrev, a ferramenta vai descompactar e processar, e a partir desse processamento concluído, ah, dois relatórios vão ser gerados e uma série de planilhas que vão dar suporte para todo esse relatório, né? Então, são várias planilhas em Excel, uma extensa base de dados para ser utilizada para fins gerenciais, para fins de conferência. Então, é bem completo. E uma pergunta qual é o tempo médio, mais ou menos, para que demore esse processamento? Isso vai variar, né, de empresa para empresa, mas a gente estima algo em torno de uma hora e meia, para uma empresa que tenha aproximadamente uns 1.000 funcionários. Então, Exato, ó. E essa informação eu vejo que é muito legal. Tirando, é claro, nesse momento a parte de você capturar os arquivos, que aí vai depender de fatores aí que a gente não tem como prever, né? Por exemplo, disponibilidade de internet, disponibilidade da plataforma do e-social, né? Porque às vezes ela está ali, talvez sem acesso direto, etc. Mas olha que bom, uma empresa de 1.000 funcionários, que eu julgo ali, com certeza a gente pode falar que é uma empresa de médio porte, você consegue, em 1 hora e 30, aproximadamente de 1 hora a 1 hora e meia, fazer todo o processamento e terminar com uma visão que vocês vão conhecer daqui a pouquinho, mostrando todo o perfil da empresa e já mostrando as oportunidades que ela tem dentro daquelas oportunidades que a plataforma vai trabalhar. Então, olha só, em 1 hora, algo que você, se fosse pensar em capturar arquivinhos da folha de pagamento, que vão vir via de regra em PDF, você tentar tratar isso e converter para um Excel. E desse Excel ficar fazendo ali contas e fórmulas, você não vai levar 1 hora para fazer, com certeza, mesmo você tendo um Excel padrão. Então, essa é a grande vantagem de você ter uma ferramenta que vai fazer o trabalho pesado para você. E a característica da ferramenta nossa, como o Verot, sempre foi a mesma. Ela roda nos servidores da Verot e não depende do seu computador, né? Ou seja, você conseguiria, de uma maneira, claro, genérica, rodar isso num tablet, porque no fundo, no computador que você vai estar usando, você não vai estar trabalhando, processando ali. Você está usando o seu computador para ver os dados, colocar os dados na plataforma e vê-los processados. Então, essa é uma grande diferença. Outras plataformas exigem que você tenha um computador que suporte todo o processamento, ou um servidor, e a gente já faz isso para você. Legal? Então, eu vou passar aqui para frente, vamos lá então falar exatamente, falando eu falei já da plataforma, então por que a gente vai usar, Thaís? exatamente para isso, para agilizar, para você ter um resultado automatizado, mais ágil. Isso vai impactar numa redução expressiva de horas para levantamento desses créditos. E você vai ter um enorme diferencial competitivo ali na hora de apresentar para os seus clientes ah, a- o resultado da descompactação da nossa ferramenta. Legal, isso aí, esse é o ponto, né? Conseguir ser dinâmico, rápido e o resultado tá do jeito que você precisa. Legal, então tá aí, pessoal, a ideia da ferramenta é essa mesmo. E aí, Thaís, o grande cereja do bolo, que é o que todo mundo sempre nos pergunta. Hoje, a plataforma do SPEDPrev, quais as oportunidades que de maneira automática ela detecta para você? De forma automática, hoje, a gente tem 13 oportunidades, 6 na esfera administrativa. O que a gente considera aqui, dentro da ferramenta, como esfera administrativa? São matérias que já estão pacificadas nos tribunais e na Receita. Então, já tem uma decisão favorável da Receita para fazer a compensação desses créditos. Na esfera judicial, são 7 teses.
ainda em fase de discussão, algumas já com um pouco mais adiantado esses temas, mas que ainda a gente entende que há necessidade de um ingresso de uma ação judicial para fazer a compensação desses créditos. Perfeito. Então, essa que a gente chama, né, divide nesses dois universos. As administrativas, basicamente, é alterar o dado, retificar o dado, né, que está lá, e isso já te Verdade. habilitaria a esses valores, né? E aquelas chamadas judiciais, que aí não adianta, você vai precisar do auxílio de alguém, né, ou de um advogado para fazer a ação judicial. E é claro, Isso. né, para quem está nos ouvindo agora, que já é um escritório jurídico, né, e que trabalha com o ambiente previdenciário, o que que a ferramenta vai te auxiliar? Justamente na preparação das informações, na busca rápida dessas informações. Você vai poder ter alguém que tem ali, por exemplo, um paralegal, né, trabalhando na captura dos dados, alimentando na plataforma, e aí o teu advogado, que o teu custo hora é maior, vai trabalhar só em olhar os dados, avaliar e eventualmente dar a proposta. Uma coisa bacana que a gente vai ver daqui a pouco é que a ferramenta ela está preparada para primeiro fazer uma análise e já apontar quais as oportunidades para você, na figura do comercial, ir até o seu cliente e fazer ali uma proposta e fechar o trabalho. E, lógico, tem uma área detalhada, que daqui a pouquinho a Thaís mostra para vocês, que aí você, para cada uma dessas oportunidades, o sistema vai abrir toda a informação necessária para você promover a alteração dos dados, ou no caso da judicial, para que você tenha ali uma memória de cálculo para junta com a sua ação, né? E ela ser justamente a base ali para você ingressar e materializar, né, provar ali o assunto que você está falando. Então, essas oportunidades, as que estão hoje, já posso contar para vocês que outras já estão em desenvolvimento, e esse, claro, como sempre, né, o tributário, previdenciário é muito fluido, essas coisas vão acontecendo, elas vão mudando, e nosso time aqui está trabalhando para trazer isso para vocês. Então, tá aqui, ó, todas elas, né, eu vou citar nominalmente, 10 cada uma, no administrativo, né, parte de salário e maternidade, tanto anterior a novembro de 20 quanto posterior a novembro de 20, né? Diretor estatutário, aviso prévio indenizado, auxílio-doença e ajuda de custo. Então, tudo aí, justamente, né, olhando lá as rubricas, né, o sistema consegue identificar, capturar, juntar e descobrir. E na parte judicial, né? Estamos lá com participação de benefícios, com participação do imposto de renda sobre INSS, jovem aprendiz, prêmio, que eu acho que são prêmios em geral, né, Thaís? É isso. RAT sobre afastamento, o limite dos 20 salários, que a gente conheceu até algumas opções de outros sistemas, que às vezes só tem essa oportunidade e só nós também temos, e horas extras, avaliação, né, e consumo desses tributos. Então, tá aí, esse time todo, e claro, de repente quem está nos ouvindo é um escritório contábil, até já trabalha também com previdenciário, principalmente na parte ali das oportunidades que nós chamamos administrativas, mas você, às vezes, no judicial, precisar de alguma força, lembre-se, a Verity também trabalha nisso aqui no modelo de BPO, ou seja, para passar para o time da Thaís, e aí eles vão executar esses trabalhos em conjunto com vocês. Então, não se esqueçam desse importante detalhe. Legal, e agora eu vou contar um pouquinho para vocês de como, então, funciona dentro da plataforma, principalmente para aqueles que já são nossos clientes, já têm a plataforma do tributário e, obviamente, podem optar ali por fazer uma assinatura adicional, que é um pacote específico para o previdenciário. Então, dentro do sistema, como eu mencionei para vocês, a gente tem dois modelos muito simples, igual o tributário. Um primeiro pacote, um primeiro modelo que você fala para aqueles escritórios que só estão em busca de oportunidades, ou seja, é uma versão da plataforma que vai, além de ter toda uma base de dados para você trabalhar, ela vai te dar um identificador, né? Assim como a gente tem um mapa de oportunidades do tributário, existe um mapa de oportunidades também no previdenciário. Ou seja, tem um pacote mais simples que é para você carregar os dados, encontrar as oportunidades e, obviamente, comercialmente, imaginando que ou você vai passar para um terceiro ou mesmo usar a Verity como BPO. Legal. E tem o pacote mais completo, né, que faz o quê? Além de tudo isso, ainda tem todas as memórias de cálculos para o seu trabalho. E aqui a gente tem uma imagem
que traz ali a plataforma, né? Para quem então for usuário, ele vai abrir ali um menu e-social, ele vai estar ali no canto esquerdo, com todos os menus principais, né? Um menu e-social, e dentro desse menu e-social, ele vai ter três opções. A primeira é o processamento, ou seja, você dispara o sistema, lê os arquivos que foram carregados já, então já fiz a carga desses arquivos, eu vou executar o processamento disso, e funciona igualzinho. O sistema roda o processamento, terminou, não precisa ficar uma hora lá olhando para sua tela, não, você pode até fazer outra coisa, e terminando ele te manda um e-mail e te manda o WhatsApp avisando, olha, tá ok, seu processamento lá previdenciário da empresa X está concluído, né? E aí a gente vai ter acesso ao menu seguinte, que é o menu previdenciário, na qual a gente vai encontrar ele dividido em três categorias: base de dados, ou seja, olha que bacana, todo aquele dado de XML bruto, que é um arquivo, como eu mencionei, muito difícil de trabalhar, você já vai ter ele convertido para um Excel para você baixar e fazer o que você quiser. Quando eu digo o que você quiser, justamente porque às vezes as pessoas querem pegar alguma informação, cruzar com outra coisa. No mínimo, a ferramenta te serviu como um grande conversor para pegar todo aquele dado em XML e já te entregar ele absolutamente mastigado em Excel. Segundo, o menu Oportunidades, na qual você vai entrar e ele já vai te entregar um arquivo no formato PowerPoint, no qual você, preparando ali já um acabamento estético, né? Tem uma coisa no PowerPoint que chama estilo, né? Você cria um estilo do seu escritório, com logo, cores, basta você pegar esse arquivo que o sistema te entrega, aplicar o estilo e você vai ver que você já tem prontinha a apresentação para mostrar para o seu cliente. E claro, o terceiro item, para quem tem o pacote completo, ele vai abrir também memória de cálculo, ou seja, para todas aquelas oportunidades que o sistema encontrou, vai haver um arquivo correspondente já em Excel, contendo ali todas as informações necessárias para você apresentar para o cliente ou para você usar na retificação, perdão, ou mesmo para você usar de massa de dados para juntar na sua ação. Legal? Então é isso. E vocês vão ver ali um menuzinho folha de pagamento, que já é uma chamariz, né, para as nossas próximas ferramentas que estão vindo aí para a equidade salarial e outras áreas que são acessórias, não é bem oportunidade, mas vamos entrar em breve no compliance, ou seja, né, nós vamos entrar ali justamente analisando informações do cliente e muitos dos nossos clientes oferecem também esse trabalho adicional, que seria também validar, né, fazer toda essa parte de gerência de dados ali de e-social dos clientes. Muito bem, então essa é a carinha, essa tela na qual a gente está dentro é como se fosse a tela da base de dados, com um exemplo, ou seja, está vendo cada um desses iconezinhos que está no fundo, é justamente um tipo de registro que vocês estão acostumados aí da base de dados, né? Que são esses códigos que a gente conhece ali, o S1100, 1200 e a família de cada um. Então, esses eventos foram convertidos em várias planilhas para você utilizar. Legal? Vamos lá, então. Além disso, se você também trabalhar na parte do que a gente chama de analytics, tá? Aí já vai mostrar rapidinho para vocês ali. A gente já faz um trabalho de pegar essas informações, que vamos chamar é o dado original, é o dado bruto, e já condensa ele em várias informações que são muito úteis para você entender o cliente. E às vezes, não é raro a gente ouvir que traz informações que nem o cliente sabia, né? Nem o cliente ou no sistema que ele usa dava as informações já ali sintetizadas daquela maneira. E também você tem essa parte que, com certeza, não só para o time previdenciário da sua empresa ali vai trazer alguma informação adicional, que normalmente ela tem que ser trabalhada, processada, né? Como também a gente tem a possibilidade, a capacidade de você poder já resumir dados que estão lá na base comum. Legal? E, claro, né, se a gente for ali para a área de oportunidades, que é o, como eu falei, é o primeiro pacote, você vai encontrar ali um arquivo, ele já está ali um PowerPoint, que basta clicar naquela areazinha do sistema, ela vai baixar para você já esse arquivo PowerPoint, e a gente vai ver daqui a pouquinho o núcleo dele e aonde estão descritas as informações. E para melhorar, o time de desenvolvimento acrescentou também já a parte do que seria a jurisprudência, né? Que é um resuminho do porquê que aquele determinado item dá direito a crédito. Que eu sei que muitas vezes, claro, a equipe já conhece, né? Mas sem dúvida nenhuma precisa ali lembrar ou demonstrar para o cliente. E, por fim, a memória de cálculo, né? Que é a última aba,
na qual vocês vão encontrar também um grupo ali de arquivos, mas esses já são os arquivos específicos para cada oportunidade que foi encontrada. Legal? Então, quando vocês veem ali cada uma daqueles nomezinhos, depois isso tem descrito durante o curso, né, que vocês vão assistir de como usar a plataforma, e aí cada um desses ali, por exemplo, o nome, né, ajuda a custo, coparticipação, doença, limite 20 SAL, que é cada uma daquelas 13 oportunidades que a plataforma está entregando, já vem pronto para você. Esses Excels, eles já estão com uma planilha de resumo e uma planilha de detalhamento, ou seja, tudo arrumadinho para você ali demonstrar e usar. Ou seja, esse trabalho que demoraria ali horas e horas e horas de alguém juntando, somando, fazendo, PROC V daqui, PROC V dali, já vem pronto para você trabalhar, né? Esse é o nosso grande objetivo. E agora, desses relatórios que a gente falou ali, que já vem para você capturar, baixar e já usar, agora eu vou pedir para a Thaís, então, comentar, né, os pontos mais importantes para cada um daqueles conjuntos. Thaís, por favor, vou entrar aqui nos relatórios para você. Tá bom, obrigada, Vitor. Então vamos lá. Então, assim como o Vitor falou, a ferramenta gera dois relatórios. O primeiro relatório é um relatório para fins gerenciais, ele é um relatório bastante completo para entender a empresa. Então, aqui é uma empresa fictícia, né? Então, todo relatório, tanto esse para fins gerenciais como o outro de oportunidades, a gente vai trazer uma introdução, explicando da onde os dados foram extraídos, aqui nesse relatório aqui, quais foram os eventos que foram processados, que gerou essas informações constantes nesse relatório. A seguir, a gente vai ter também os dados da empresa, e aqui vai ter a razão social, a classificação tributária, se é cooperativa, se é construtora, se é desonerada, se é rural, se tem registro eletrônico de empregados, se tem processos judiciais, aqui nesse caso possui, essa empresa aqui possui, lá na frente a gente vai entender o total de headcount dessa empresa, a quantidade de estabelecimentos e o contato aqui dessa empresa. Para essa empresa aqui, essa é a quantidade de XML que foram processados para fazer a análise desses dados, todos esses eventos e essa quantidade. Então, você vê que é bastante extenso aí os XMLs que foram Sim, sim. processados. Você pensa que só se pegar o registro S1200, né, que tem a questão de alterações Dessa, cadastrais, você tem 92 mil linhas, né? sim, Imagina você converter, porque uma coisa legal, turma, lembrando, né, esses dados, eles são a compilação desde o início de 2018 para cá. Ou seja, você está dando de lambuja para o seu cliente um histórico de tudo, né? E o legal, né, Thaís, é que aquelas informações que você mencionou ali, inclusive aquela introdução, pessoal, já está na plataforma para você apresentar para o cliente. Então, se alguém lá da equipe dele, contábil, etc., te pergunta, mas aonde veio os dados? Já está até descrito no sistema, né? E, ó, tá aqui, ó, esses são os números de eventos que eu trabalhei, que eu processei, né? Ele não precisa saber que em uma hora o software fez. O importante é você falar, ó, olha o volume de dados que vocês têm, né? A quantidade de estabelecimentos, a quantidade de funcionários, e está aqui o meu trabalho apresentado. Muito bem. Vamos lá, então. E, claro, agora já começamos a entrar nos detalhes da empresa, né? exatamente. Aqui a gente parte a parte analítica mesmo. Então, aqui a gente começa com a parte de headcount. Então, aqui a gente monta algumas tabelas, nesse caso aqui, por estabelecimento. Então, vai ter CNPJ, por CNPJ, a quantidade de empregados, estagiários, e se tiver menor aprendiz, sempre com um total ali na última linha. Então, ali a gente consegue verificar ali por estabelecimento, né, qual que é o maior representatividade. Ah, no, aqui a gente consegue também verificar uma evolução no período desse headcount, se teve alteração, né, se teve sempre nos últimos 5 anos aqui. A seguir, aqui a gente vai ter também um histórico das admissões e dos desligamentos também, aqui é a total, né? Aqui a gente está falando do total, no período.
Ou seja, né, já está resumindo, né, Thaís? Ó, você Sim, contratou tantas pessoas, você demitiu tantas pessoas. Como eu mencionei, esses são dados que a própria empresa não tem isso fácil lá. Tem que ficar pegando sim. milho, como a gente fala, juntando um monte de relatório para saber. Aqui já há um relatório de headcount por gênero e etnia. Aqui já pensando em equidade salarial ali, o tema que a gente já está também trabalhando ali. Legal, porque eu acredito, né, dependendo da política que a empresa coloca, dependendo de algumas restrições, enfim, já começa a ter que ter um mapa bem claro disso para justamente adaptar ou preparar os quadros. Legal. Aqui, nessa parte do relatório de analítica, a gente já está entrando na parte de contribuição previdenciária. Ah, aqui, a evolução da alíquota RAT, aqui por estabelecimento, aqui é bastante interessante, porque você vai ver por CNPJ a alíquota. Aqui, provavelmente, uma alíquota elevada, 3, mas você vê que está bastante uniforme, você verifica que um dos CNPJs ali zerado, né? A partir de 2021 zerado. Então, significa que provavelmente esse CNPJ parou de. Você consegue mostrar ali, talvez? É isso. Esse aqui, né? Então, ali a gente já consegue verificar ali que esse CNPJ deixou de ter Deixa eu de funcionamento. existir. Exatamente. Legal. E Thaís, essa alíquota RAT aqui, conta um pouquinho dela. O que que é legal a gente sempre olhar ela antes? Na Ou verdade, saber? a contribuição previdenciária, ela vai, são 3 alíquotas, né, que a gente leva em consideração, né, o RAT, o FAP, e a de terceiros. Então, aqui, cada CNPJ aqui vai ter uma variação. Então, se você seguir, a gente vai seguir adiante para mostrar um pouquinho mais, para ver como é que compõe essa alíquota da contribuição previdenciária no final depois. Se quiser Vamos passar, lá. Vitor, a gente Vamos pode. sim. Aqui o FAP, né? Isso. Aqui, por exemplo, se você olhar esses estabelecimentos, aqui a gente está falando de 7 estabelecimentos. A gente consegue ver 2019, meio, e você começa 2020, já tem uma alteração, o que significa que ali já teve acidentes provavelmente relacionados, algumas questões de acidentes, exatamente, e aí vai subindo. Então, a gente percebe ali que tem alguns estabelecimentos que são mais problemáticos para fins de acidentes de trabalho. Então, isso acende uma luzinha amarela para o cliente. Fala, peraí, o que está acontecendo nesse estabelecimento? O que significa quando você eleva essa alíquota? Significa que você está onerando a carga tributária ali Da da, empresa, né? da empresa. Legal. Então, É aí, isso ó. aqui, muitas vezes, quando você apresenta isso para uma diretoria, eles não têm A é aquilo que você visão, né? falou, a visão, essa visão geral, exatamente. Então eles gostam muito de ver essa evolução ao longo dos anos e por estabelecimento. Ou seja, controlar esse exemplo que você está me falando, né? Controlar essas informações faz com que ele veja onde o dinheiro está escoando. Então, se ele tomasse Exatamente. medidas preventivas, enfim, aí entra aí na questão de cada empresa, mas é onde ele vê, é onde ele tem que agir, né? E que não é bem uma oportunidade previdenciária, mas é aquela história, né? Aprender aonde que a minha torneira está aberta para começar a controlar ali ou buscar alguma coisa. Muito bem. É isso E aí. o Aqui, FPAS. aqui nesse quadro aqui, o que a gente quer demonstrar é que se houve alguma alteração na, nas atividades das empresas aqui do CNAE, do FPAS terceiros, Aham. porque isso vai também alterar. Mas aqui a gente percebe que se a gente lembrar aquele gráfico ali atrás, daquele Uhum. estabelecimento que estava zerado ali, quanto é que você percebe que está a partir de 2021 Foi ele desligado deixou mesmo. e foi desligado mesmo. Então, né, acaba sendo coerente ali, é sempre tem uma história, né? A gente E consegue esse fazer caso aqui essa. nessa empresa foi uniforme, mas o objetivo, achei que se ele muda, é porque às vezes a Sim, empresa pode estar se enquadrando num outro tipo de num grupo outro de. tipo, isso pode mudar a alíquota, Aham. né? Isso. Legal, legal. Vamos lá então. E agora, a Aqui também, alíquota CP. exatamente, aqui é a evolução da alíquota, Aham. a contribuição previdenciária. Então, se você olhar, lembra que a gente olhou lá atrás, o FAP teve uma alteração, né, de 27 foi para 28, lá atrás a gente teve uma alteração por conta dos acidentes de trabalho, e você percebe que agora isso deu resultado aqui na evolução da alíquota
final. Então, a Uhum, gente começa com 27,3, 27,5. Você vê que em 2020, no segundo ali estabelecimento, né? Olhando de cima para baixo, exatamente. Você vê que teve de 27 foi para uma 30 ali cota efetiva. Então, tem um aumento aí significativo ali. uhum. E assim você Mesmo vê que você aqui, né, ó, outra aqui que começou em também, 27 e aqui em 24 exatamente. está em 30, na verdade ela vem só subindo ali, né? Então, de Então, novo, onde mexer, né? exatamente. Então, aqui a gente não está falando de olhando assim, as oportunidades, não tem uma oportunidade de crédito previdenciário, mas aqui você tem uma oportunidade para mostrar para o seu cliente, né? Olha aqui, ó, olha o que eu consigo, olha o que eu estou enxergando da sua empresa, como a gente pode te ajudar. Então, uma forma Pode de, virar outros trabalhos, outras exatamente, consultorias, né? Legal. exatamente. Ah, Aqui, nessa tabela, a gente verifica aqui a evolução da base de cálculo. Então, como a gente teve ali bastante, você vê que vai subindo, né, a base de cálculo para fins de apuração da crédito da contribuição previdenciária. E Uhum, isso se você olhar, tem a ver com o crescimento da empresa, que você vê que está subindo lá, né, o número do headcount. Então, você vê que uhum. há também ali um aumento ali na base de cálculo também para apuração. Mas aqui nesse exemplo desse CNPJ, é que eu não vou voltar lá no quadro, mas ele Teve não um. teve tantos funcionários para justificar que a base dele dobrou, né? Sei. Então ele teve um aumento de funcionários, mas mesmo tendo um aumento, que sei lá, estava girando em 20 e poucos por cento, a base dele do cálculo previdenciário dobrou. Então tem outros É, fatores agindo ali para ele pagar a tributação, né? essa- Não apenas o número de funcionários que aumentou, né? Tem outras coisas também. Legal, muito bom. E agora acho que a gente começa a entrar na parte que a gente quer falar, né? Que é bem a parte dos créditos, né? Então, começando ainda não, dali. a gente só vai Ainda finalizar não? aqui. Não, é só a Ah, parte, só vamos lá. uma planilha aí para a gente. Aqui a parte de proventos, né? São as verbas, todas as verbas que transitaram na folha de pagamento. Aqui a gente está colocando a 12, mas se você olhar aqui embaixo, você consegue ver que a lista completa, todas essas informações contidas aqui no relatório, tem sempre uma planilha na nossa ferramenta na base de dados. Todas essas informações você consegue encontrar na base de dados. E aqui, por exemplo, a gente colocou aqui para fins visuais as principais 12. Mas se você olhar na nossa ferramenta, você consegue enxergar a lista completa dessas rubricas. Então, aqui a gente só colocou para fins visuais mesmo. Então, aqui é só para ter uma ideia das As verbas que 12 transitaram. principais, né? Exatamente, só para mostrar, para fins. Muito bem. Aqui o salário base, né, sem dúvida é o maior ali. E aqui lá atrás a Desculpa. gente Ah, a gente comentou nos dados gerais da empresa se tinha processos judiciais. A empresa dizia que tinha, sim, tem processos judiciais. Então aqui está a rubrica com os proventos das ações judiciais. Então aqui a gente consegue visualizar e confirmar aquela informação lá atrás dos dados gerais da empresa. Então legal. Ou seja, se ela já tem alguma ação judicial em curso, né? Isso tem. tem que estar destacado também nos dados do E-Social. E Exatamente aqui, isso. olha só, você Porque está isso vai trazendo afetar ali. a apuração do crédito previdenciário lá na frente, né? Perfeito, perfeito. Muito bem. E mesma coisa, acho que aqui estão as maiores, né? Mas tem uma lista completa ali num relatório específico do sistema. Então, Exatamente. mais uma coisa que normalmente, né? Você corre o risco de, às vezes, se você depende de perguntar isso para o cliente, às vezes lá quem te deu a informação não te deu ela ou completa ou nem tem a informação, pronto. Essa aqui está resumido para você e já está listado o que ele tem. São justamente ações que estão em curso, seria isso, né, Thaís? E que, Exatamente isso. eventualmente, Com uma por exemplo, liminar. exato, o que eu quero dizer com isso? Às vezes você olha e o cliente pode aparecer uma oportunidade de um tema, mas às vezes aquilo lá já está em ação judicial, você, se não presta atenção aqui, você vai fazer o trabalho, vender alguma coisa e no final não tem mais dinheiro, né, Thaís? Por Perfeito, quê? isso Porque mesmo. alguém já pediu no passado, só não te falaram isso e você perdeu o seu tempo à toa, né? Tentando procurar alguma coisa que o cliente já fez uma entrada lá, né? Muito bom.
Vamos lá. E, claro, acho que agora sim eu estou certo. Agora a gente vai Perfeito. falar das oportunidades É isso. previdenciárias. Então, Exatamente. vamos lá. Então, a gente finaliza, então, aquele relatório ali com a parte de relatório analítico, que está dentro ali daquele menu de base de dados analíticos, e aqui é o relatório de oportunidades, que está dentro do menu da parte de oportunidades da nossa ferramenta. Esse relatório também a gente vai sempre trazer uma introdução, colocando quais foram as premissas que nós utilizamos, lembrando sempre que a gente usa os dados que foram informados no e-social, então esses são os dados com que a gente trabalha. Pode passar aí, Vitor. As premissas. A gente também considera, meu cliente compensou, mas não retificou o e-social. Se ele compensou e não retificou o social, a gente não tem como saber dessa informação, porque a gente trabalha com o social, com os dados que foram informados no social. Então, se ele compensou e não retificou, aqui nesse relatório vai aparecer como oportunidade. Então, Mas, ô, Thaís, uma brecha, uma coisa importante. O fato dele ter, enfim, como você falou, né, aproveitado ali uma oportunidade, mas não ter retificado, isso está incorreto, né? sim, está A correto, sim, empresa, ela precisa, ela é obrigada, não é, a sim, é retificar fazer os dados essa, também. Porque senão ela exatamente. pode ser questionada, né, sobre Perfeito, aquilo e Vitor. até ser, digamos assim, penalizada, porque ela foi tomar um crédito, mas não alterou o e-social, não atualizou os dados do e-social. É isso, né? É isso mesmo, perfeito. Legal. É, Então, com esse relatório, um sumário executivo vai ser gerado automaticamente, e nesse sumário executivo vai estar dividido de duas formas, em oportunidades administrativas, que são aquelas que a gente colocou lá no início, e aqui vai ter já os valores na casa do milhar. Então, aqui nesse caso específico, a gente está falando do salário maternidade, aqui a oportunidade levantada de R$ 90.000, e aqui já é o valor do principal e atualizado pela Selic. Ah, legal. Já vem ele, já, inclusive, se o período é anterior, ele já vem atualizando esse Já vem valor. atualizado Legal. isso, sempre dos últimos 5 anos. Então, cada mês que passar, você vai acabando deixando um Vai mês, né? perdendo um E mês, vai perdendo um exato. mês, exatamente. Perfeito. Boa. E aqui, Ah, né, vamos lá. A gente tem aqui uma grande, que é de aviso pré-indenizado, que 1.200.000, né? E perfeito. aqui, Thaís, isso é legal você mencionar, por gentileza. Aqui tem um benefício, que é o diretor estatutário, e aí, às vezes, a ferramenta pode dar uma informação de valor a estimar. O que que explica, o que que seria isso? Na verdade, aqui, esse valor a estimar, ele pode ser ou não deu valor para Representativo. exatamente, ou não tem uma informação específica para o cálculo. A gente identificou dentro da ferramenta que tem essa oportunidade, mas por algum motivo a gente não conseguiu calcular. Então, Mas indo lá na planilha referente a esse cálculo, aí ele consegue lá olhar as é, informações com mais cuidado, né? é, ou está faltando algum Perfeito, dado específico no e-social mesmo, Vitor. Então, por isso que a legal. gente, Dá essa forma. Tá bom. tá bom? Vamos lá, próximas oportunidades. Agora as judiciais, né? Então o sistema já traz a listinha das administrativas, né? Já listando ali Exatamente. valores. E aí, turma, uma dica, tá? O índice de precisão que a ferramenta tem é muito alto. Então, quando vocês depois olharem a planilha que traz essas informações ali, né? Destacadas pessoa por pessoa, evento por evento, vocês vão ver que o índice de acerto desses valores é quase de 100%, né? E é lógico, como ele já está trazendo a Selic, se você virou o mês, com certeza é importante reprocessar, né, para que o software atualize para você a tabela ali com os valores atualizados da Selic. Então você precisou, sempre virou o mês, quero mandar um dado atualizado, roda de novo e ele faz para você. Aí vamos lá, Thaís, na parte das oportunidades judiciais. Ah, na parte de oportunidades judiciais, essa empresa que a gente identificou 7, né? As 7 oportunidades. Só lembrando, acho que a gente não comentou isso, Vitor, aproveitando aqui um gancho. Aqui, nesse relatório aqui das oportunidades, no sumário executivo, sempre vão aparecer as oportunidades que foram identificadas. O que Ah, significa legal. isso? Se a ferramenta não identificar a oportunidade,
esse sumário executivo nem vai aparecer o tema. Ele vai aparecer somente aquela oportunidade que foi identificada. Então, se não, de repente, aconteceu de uma empresa, você fez o processamento e não identificou nenhuma oportunidade, esse sumário executivo vai vir zerado, ele vai vir sem nenhuma informação, porque Legal, ou seja, não não foi tem nada, identificado. né? E por Exatamente. isso que, às vezes, do número de oportunidades que a gente tem, às vezes pode aparecer aqui duas. As Exatamente. duas que têm valor representado como oportunidade, né? Se for Exatamente. zerado, ela nem aparece, vai ter as informações da base de dados ou analytics, mas não tem nada ali. Legal. Exatamente, é. Então, é automático isso já no sistema. Então, ele já vai gerar e já vai aparecer o sumário executivo só com as oportunidades que foram identificadas. Então, voltando aqui para judiciais, então, lembrando que aqui, nesses casos, as oportunidades identificadas, elas carecem do ingresso de uma ação judicial. Nesse caso, foram 7 temas. Sempre a gente considera aqui qual é a base legal, qual é a jurisprudência, quais são os julgados, quais são os processos que estão tá tendo a discussão nessa referente a esse tema. Legal. E aqui, então, lembrando também sempre em valores, pode ver que geralmente as oportunidades judiciais têm os valores mais Mais elevados, representativos. mais Mas isso é representativos. verdade, a gente não mencionou muito no outro quadro, mas olha que legal. Você já tem aqui uma informação, né, de jurisprudência que, na hora que você está apresentando para o cliente, né, quem olhar aqui um valor de 12 milhões vai morrer de felicidade, né? E olha só, você já está falando, olha, nesse tema aqui, que está no STJ, você tem 12 milhões, né? Nesse tema aqui, que é coparticipação em benefícios, que tem toda essa base legal, dessas jurisprudências, você está com 4 milhões e meio atualizado. Em resumo, né, são detalhezinhos que eu sei que, sem dúvida, a equipe que trabalha com previdenciário vai já ter noção disso, mas já está o lembrete e, principalmente, como eu falei para vocês, essa imagem é uma tela tirada da apresentação que o software te entrega pronta. Então, se você já jogou aqui as cores do fundo do seu escritório, seu logotipo, é o relatório que você apresenta para o cliente e fala para ele, ó, esse é o quanto a gente tem aqui na mesa para trabalhar. E aí, Muito a seguir, a gente inclusive coloca, se quiser passar um para frente, a gente, para cada tese ali, a gente coloca uma explicaçãozinha um resumo do que refere-se, qual é a base legal, qual é a legal. jurisprudência, qual é o precedente. Então, é exatamente o que o Vitor falou. Então, está pronto aqui para que, encontrei essas 3 oportunidades. Coloca um breve resumo, você pode, né, fazer do layout que a empresa utiliza. Então, já vem bem preparado, bem mastigado aí, para só apresentar para o. Exatamente, né? Para trazer para o cliente e apresentar para ele, então ganhando tempo ali da equipe comercial que está trabalhando, que está preparando um conteúdo, né? Então a ferramenta não só atinge ali a equipe, né, do trabalho do dia a dia mesmo, mas também já ajudando essa parte toda aqui. E por fim, para cada oportunidade identificada, a gente traz aqui uma memória de cálculo. Essa memória de cálculo, a gente excluiu algumas informações aqui importantes, relevantes aqui, né, mas nesse caso aqui, a gente tem aqui o pronto para fazer a retificação. Você já tem aqui os dados por CPF do empregado. Aqui a gente está falando do auxílio-doença, né? Aham. Tem aqui por período, né? Qual é o período da apuração, e a gente tem um resumo no final também, que é o valor por ano. Então, também bem detalhado. Essas planilhas estão todas lá naquela parte de memória de cálculo que o Vitor colocou lá atrás, né, explicou para a gente. E para cada oportunidade identificada vai ter uma memória de cálculo. Esse aqui eram poucas linhas, né, mas tem oportunidades identificadas que vão ser muito mais extensas ali, então é fácil para fazer uma análise, e também para ajudar ali na composição Na do retificação. processo, exatamente. Legal. Então é isso aqui isso aqui então é um exemplo, né, de uma das planilhas ligadas às Tem, oportunidades, né? calma. E sempre vai ter isso, vai ter lá a figura detalhada e claro, cada assunto tem o seu detalhamento, né? É necessário para você não só demonstrar
item a item, mas como também as informações que vão ser usadas ali para entrar na plataforma e retificar, né, e transmitir para o e-social. E sempre você vai ter ali, como aqui é o exemplo, né, um resumo que já traz ali ano a ano qual é o valor esperado, né? E aí, obviamente, se você for trabalhar com toda essa trend, está aqui todo o crédito que você vai obter em cada um dos períodos, né, para apresentar ali e ver. Então, sempre isso, claro que aqui está destacado apenas um exemplo, né? Ele é o que é o resultado. Então, conhecendo depois, tomando assunto com cada uma das oportunidades, como eu falei, porque cada uma tem um objetivo e um tratamento, né? A gente vai encontrar sempre esses dados lá prontinhos. E vou destacar mais uma coisa, ó. Cada um desses campos, que sempre ele é, né, uma sopa de letrinhas, né? Isso daqui. Observem que a ferramenta aqui no topo, ó, ela vai trazer para você a informação da onde ela veio. Então ele menciona literalmente, olha, isso aqui veio do registro tal, isso aqui veio do registro tal. Então, ou seja, organiza, né, as informações, porque não é raro você pegar oportunidades que tem 3, 4 fontes lá daquele imensidão de dados do e-social que tem que ser unificados para trazer os dados aqui. Então, a equipe de desenvolvimento já foi colocando ali essa legenda, né, que ajuda a gente. E é claro, esses nomezinhos doidos que a gente vê aqui é igual ao tributário, né? A gente mantém o mesmo nome que está no manual, né? Então, se você pegar lá o manual do e-social e procurar ali o que é o campo DH processamento, lá vai estar explicando, ó, esse campo se refere data e hora na qual a transmissão do arquivo foi feita, enfim, que é quando registrou no e-social. Então, por que que ficou esses nomezinhos, né, não muito amigáveis ali para o ser humano? É porque a gente manteve a mesma identificação que você encontra no manual. Ou seja, está muito fácil quando você pega uma informação aqui. Opa, o que que ela quer dizer? O que quer dizer COD KTAG ali, que é um campinho aqui no meio? Cara, vai no manual, olha, é a mesma ligação. Então, a gente utilizou esse recurso para quando você pegar a documentação oficial do e-social, você já tem um match ali das informações, né? Então, esse cuidado, o time de desenvolvimento, né? Time lá também da Thaís, que é a parte de quem opera, faz as análises, vai tomando esse cuidado para sempre ter uma ligação. Ó, você está aqui com o manual do e-social, você está com o sistema aberto, cara, tudo se unifica numa mesma resultado, numa mesma estrutura. Porque senão não adianta falar, né? Com esse mundaréu de informação, a gente fica mais perdido, né? Do que qualquer coisa. Muito bem. Então, Thaís, com isso a gente passou, né, um pouquinho ali pela essa explicação. Eu queria agora aproveitar para falar aí para a turma, né? Não sei se alguém fez aí já. Vi algumas perguntas que já foram saindo, foram respondidas, mas eu acredito que até para a gente não estourar muito o nosso tempo, eu queria abrir agora para perguntas, né? Se alguém quer falar alguma coisa, quer comentar alguma coisa, e já vou deixar aqui na nossa tela os canais da Verity, né? Os nossos canais que, claro, né, quem já conhece, então tá ali o site. Pelo site tem como você acessar o WhatsApp, mandar uma mensagem para o time, beleza? Tá aqui o e-mail, que é o e-mail de ligação direto para o time comercial, né? Que vai atender vocês ali em qualquer questão, dúvida, demonstração que vocês quiserem. E claro, já deixando ali tem o WhatsApp, né? Business da Verity, para que vocês ali também possam entrar. Como sempre, tem aquele menuzinho, aquele robozinho que recebe você, já te pergunta o que você gostaria de saber e te direciona para a pessoa exata para falar contigo. Então, tudo isso, turma, se vocês quiserem saber mais, pedir material adicional, a equipe do comercial tem, né, até outros vídeos da Thaís explicando em detalhes, né, o que é cada coisa. Aqui a gente tentou ser um resumo, né, e sempre resumos acabam tendo aquela visão mais abrangente, mais superficial, mas sem dúvida existe lá. E claro, está aqui também a maneira de contatar para alguma pergunta adicional, e como eu mencionei, vocês podem pedir uma reunião para ter uma demonstração ali, para ver a ferramenta em funcionamento, não é? E é claro, o dilema sempre é o mesmo. Aqui é complicado, às vezes é o teste, porque você vai lidar com informações que estão ali dentro de um ambiente de sigilo, então acaba que é delicado. Mas uma demonstração que o time pode fazer, fiquem tranquilos, eles já têm lá alguns dados já anonimizados para poder demonstrar para vocês. Então é isso. Eu abro agora para comentários, né? Mas já deixo aqui a minha gratidão. Thaís, muito obrigado, né, por mais esse bate-papo. Sempre aprendo alguma coisa nova. Muito obrigado aí a todos do time da Verity Previdenciário que sempre está atuando conosco. E, claro, a todos vocês que estão aqui ao vivo. E fica a gratidão também àqueles que vão ver o vídeo gravado depois. Legal? Então, Obrigada aí também, Vitor. Obrigada a todos.